Você já conhece a clínica Doutora Isa Martini, especializada em biomedicina estética e saúde? A clínica conta com profissionais qualificados especializados em estética, cosmética, dermopigmentação, preenchedores faciais e corporais e especialistas em cirurgia plástica. Conheça os nossos tratamentos estéticos. Trabalhamos com harmonização e lifting facial, blefaroplastia sem corte, intradermoterapia enzimática pressurizada, lipo sem corte de papada, abdômen, braços e culotes. Também temos microagulhamento facial e corporal, mesobotox, microblading para diversas áreas do corpo, volumização mais micropigmentação labial, dentre outros serviços. Venha conhecer a clínica e faça sua avaliação sem compromisso. Clínica Doutora Isa Martini, você na sua melhor versão. Endereço: Avenida Emílio Schwablitz Neto, 135, em Porto Alegre. WhatsApp para contato: 51995982500. Te aguardamos. Olá pessoal, muito bom dia, tudo bem? Estamos no momento de beleza aqui do programa Rocarina. E é claro que sempre tem que ter esse quadro maravilhoso e hoje eu vou conversar com ela, então com a doutora Isa Martini, aqui da Clínica de Biomedicina e Estética, para falarmos sobre rinomodelação. Conta um pouquinho pra gente, doutora, como é que funciona? Perfeito. Muito bem. Meninas, muitas vezes nós temos o nariz que ele é meio batatudinho, então ele é meio alargado, ou tem aquela bolinha para baixo, né? Então o que a gente precisa dar uma melhorada na moldura do nariz sem mexer com o osso. Nestes casos é recomendado fazermos então a rinomodelação com jato de plasma e alguns aspectos com ácido hialurônico de preenchimento. Dessa maneira a gente consegue moldar a pontinha do nariz. Normalmente, se o nariz ele é um pouquinho mais largo, a gente consegue cauterizar um pouquinho do excesso de pele da cartilagem dessa região. Se o nariz ele é um pouquinho mais descidinho para baixo, a gente consegue dar uma rebitadinha bem suave nele. Então, é de uma maneira muito milimétrica, delicada e bem sofisticada, porém que dá um resultado muito bonito na face. É um trabalho que nós fazemos aqui na clínica em 2 horas, né? Não tem nenhuma reação adversa, a gente vai só eliminando o excesso de pele e cartilagem presente na pontinha do nariz, tá? Então o valor é bem mais acessível, é algo em torno de R$2.000, vocês podem parcelar em até 6 vezes sem juros em todas as bandeiras, salvo banco de compras, e a gente dá um trabalho bem bonito, dá uma rebitadinha no nariz, uma afinadinha, dá aquele nariz de Barbiezinha, narizinho de rica, né? É isso aí. Agora, se vocês precisarem fazer um tratamento no nariz de tal maneira a mexer também na região óssea, nós passamos para o setor de cirurgia plástica da clínica e aí a gente já dá um retorno para vocês, né? O ideal, Karina, é que as meninas possam nos encaminhar então uma fotografia da face, com o cabelo preso sem maquiagem, do nariz. Então, é uma fotografia tirada de frente, de lateral, né? E aí a gente já encaminha uma avaliação personalizada, cortesia, referente ao projeto de rinomodelação, tá? Do seu próprio nariz. Então, é muito bom de a gente poder avaliar, às vezes acontece aí de todas as idades, a partir dos 18 anos de idade a gente já consegue fazer esse trabalho, tá bom? Excelente. Tá ótimo, que maravilhoso, né? Então é um procedimento rápido, mais tranquilo do que uma cirurgia plástica. Perfeito. Né? Então, para quem tem medo, né, de já ir diretamente para a cirurgia, acho uma excelente alternativa. Perfeito. Né? Primeiramente, ver se consegue, através dessa alternativa, já eliminar os excessos e ficar com o narizinho, como tu falou, de Barbie, né? Isso mesmo, da Por que não, né? Por que não? Exatamente. Ótimo, meninas. Aguardem então a foto do nariz de vocês. Para o meu WhatsApp, que é o 51 DDD 995982500, e já lhe enviamos uma avaliação personalizada cortesia referente à sua rinomodelação. Se tem lá mamãe, amiga, filhota que não gosta muito do nariz, manda uma foto para nós, a gente já conversa melhor, manda umas fotos para vocês de antes e depois, e a gente faz um projeto bem bonito de remodelação do nariz, tá bem? Excelente. É isso aí, você na sua melhor versão, né? Você na sua melhor versão. Excelente. Então tá bom, obrigada. Até a próxima dica de beleza. Até mais. Até mais. Muito bom dia, pessoal. Adivinha com quem eu estou hoje no programa Rocarina? Então, vou receber o Giannini, ele que é criador do canal Mente Minimalista, já escreveu livros, já fez documentários e está adotando há muito tempo já esse estilo de vida minimalista, não é mesmo? Bom dia. Tudo Isso bem? mesmo. Seja bem-vindo, Tudo bem. Giannini, tudo bem?
Tudo bem. Me conta, então, como é que foi que tu acabou entrando, então, e adotando um estilo de vida minimalista? Eu já formatava o meu estilo de vida, né? Repensava valores da minha vida antes de conhecer o minimalismo. Eu já estava, digamos assim, numa jornada de autoconhecimento. Já estava mudando o meu modelo de trabalho, já estava dizendo não para algumas coisas que não me faziam bem, que não De me que área tu causavam. viestes, Janine? Eu sou formado como administrador e eu trabalhei, meu último emprego CLT foi de 93 a 2000, faz tempo. Nossa, faz tempo isso. No segmento de saúde, eu trabalhava numa assistência médica dentro do sistema de cooperativa médica. Entendi. E eu saí de lá, eu cheguei a ocupar um cargo de gestor, e eu falo que o mundo corporativo ele é necessário, mas ele é uma máquina de moer gente. Porque a gente vive numa estrutura de muita disputa de poder, competição, metas, e eu achei que eu poderia usar o meu tempo de trabalho para fazer as coisas que faziam mais sentido para mim. Eu pedi para ser mandado embora e comecei a lecionar. Eu virei professor universitário em 2001. Que legal. E comecei a empreender na área de educação, que é coisas. E comecei a prestar consultoria organizacional, que eu fiz um curso de consultoria com uma abordagem antroposófica para uma consultoria importante aqui em São Paulo e me joguei. E foi uma transição pensada, mas foi um pouco assim dolorosa no início, porque eu abandonei à época um salário fixo de R$5.000 e no mês seguinte, 2 meses depois, na verdade, comecei a ganhar R$500 por mês dando aula. E aí eu fui entender o que era esse frio na barriga de empreender e esperar o projeto chegar. Só que isso me dava muito mais bem-estar e sentido do que ficar dentro de uma rotina no ambiente que tinha lá suas vantagens também, só que eu fiquei desgastado dentro dessa máquina de morrer gente. E aí eu recomecei minha vida. Então essa foi a primeira transição. Então eu tive vários recomeços antes de chegar ao minimalismo, antes dessa palavra chegar. Mas a minha busca, ela foi contínua. E antes, assim, bem colado ao momento que eu conheci o minimalismo, eu tirei um período sabático. Eu li um artigo de um cara que eu achei fantástico sobre períodos sabáticos. Ele falava assim, a cada 4 anos eu dou um pause na minha vida e vou para algum lugar que eu tô afim e fico lá, às vezes 3 meses, 4 meses, 1 ano, repensando, eu reformato minha vida, escolho o que vai continuar e escolho o que eu vou tirar, o que não serve mais para mim. Com medo. Eu faço sempre isso com medo. Não é uma coisa que eu vou fazer e vai dar tudo certo. Nossa. E aí eu fiz isso em 2014. Fiquei 4 meses fora. Minha esposa pediu licença não remunerada, que ela trabalhava. Foi muito difícil. A gente foi junto, a gente aproveitou para estudar inglês. E aí 4 meses longe do Brasil, não foi uma viagem, nós moramos fora, em Boston e em Chicago. Mergulhamos na cultura local, a gente morou em casa de família, recebemos... Legal. Convivemos com estudantes de outros lugares do mundo. E aí nós voltamos transformados. E assim, 4 meses viajando só com uma mala, cada um com uma mala, você já começa a entender o que você precisa. A gente foi com uma mala cada um e lá a gente vê como é que as coisas funcionam. E viajar é transformador, porque a gente vai carregando peso bastante no início, às vezes você volta com mais peso do que você levou, que você vai comprando coisas, e você começa a questionar. Minha esposa tinha o hábito, a família dela é grande, né, de sair fazendo compras para todo mundo. Era para o vô, para a avó, para o pai, para a mãe, para a prima. Deu ficava falando para carregar tudo isso de volta. E aí isso foi mudando ao longo da vida. Bom, resumindo, 2015, eu li um artigo sobre minimalismo e falei, gente, tem tudo a ver comigo. Eu já tenho alguns traços, já tenho uma visão de como eu cuido do meu dinheiro, eu não gosto de rasgar dinheiro. Não que eu fosse muquirana, não é, porque eu gasto com propósito. Eu não gasto coisa que eu vejo que não tem valor para mim. Para algumas pessoas que não compreendem o que é minimalismo, acham que é uma vida, às vezes, de avareza, onde você vai abrir mão do seu conforto, e não é nada disso. É você ter uma vida intencional, inclusive com finanças. E me diz uma coisa, essa questão, né, de viver uma vida intencional, com propósitos, né? Nós estamos passando de um momento caótico, né? No momento mais caótico, eu diria,
do nosso país com essa questão toda da pandemia, né? Tendo que rever valores, tendo que repensar formatos, tendo que repensar seus hábitos, a sua vida. Tu acreditas, Janine, que nesse momento as pessoas acabaram fazendo uma volta para dentro de si mesmas e estão revendo essa questão de como consumir? Acho que uma boa parte, sim. Não tem como a gente mensurar isso, mas eu posso dizer que observando um pouco o ser humano, talvez alguns não, porque isso tem a ver com o grau de consciência de cada um. Às vezes muitas pessoas não aproveitam a oportunidade e a gente também, como você falou, estamos num momento caótico, num momento que está causando muita dor, num momento onde muitas pessoas estão preocupadas com o mês seguinte ou com o dia seguinte. Às vezes essa pessoa não tem muito espaço para usar a mente dela, o coração dela para repensar a vida. Ela está preocupada em colocar comida na mesa para o filho. Infelizmente, a gente tem graus de consciência diferentes por necessidades diferentes. Mas, assim, se eu fosse falar assim, em geral, a humanidade está sendo testada. Eu acho que se ninguém conseguiu parar um segundo para falar o que está acontecendo, quando isso vai acabar, e tratar essa emoção e essas incertezas, talvez perderá uma grande oportunidade dessa experiência humana, porque é uma experiência humana que a gente está vivendo. Com dor ou sem dor, ela nos ensina. Só que a gente está no meio do furacão ainda. A gente não tem um horizonte de como as coisas vão ficar, se esse normal, entre aspas, vai voltar e quando vai voltar. Mas, coincidentemente, nesse período, eu lancei o livro e o documentário e tenho um canal. Então, pois é, vamos falar sobre isso. Esse assunto, estilo de vida, ele está sendo muito oportuno, que sim, boa parte das pessoas estão buscando rever, porque algumas forçadamente tiveram que reduzir custo. Isso não é uma vida intencional, essa é uma circunstância de vida. Sim. Reduzir custo. E aí daí foram pesquisar sobre minimalismo. E aí acabam associando isso que a gente tem que corrigir, que viver o minimalismo é você cortar gastos. Então a pessoa fica sempre buscando uma alternativa econômica para tudo. Como é que eu faço uma festa de criança minimalista? Como é que eu faço um casamento minimalista? Sim, fazendo uma inversão, na verdade. Inversão, ela associa fazer algo minimalista como economizar dinheiro. Não, é só um dos pilares. Claro. Essa questão que tu estavas a falar, né, sobre repensar, rever, eu acredito muito que as pessoas, como tu disse antes, muitas não têm essa possibilidade, né, de rever, de parar para pensar, porque realmente nós vivemos num mundo capitalista, né, desde lá do Fordismo, né, toda essa ideia de operar como máquinas, né, apesar de sermos seres humanos, mas vai lá e faz o teu trabalho sem pensar, vai lá e faz o teu trabalho sem pensar. Então, realmente, acaba havendo uma dificuldade de dissociar-se disso, né? De conseguir ter uma visão contingente, uma visão de, não, eu preciso parar para repensar a minha vida, para repensar a forma como eu tenho atuado, quais são os meus valores, o que realmente importa para mim, porque senão nós temos uma vida que é realmente apenas correr atrás do dinheiro e não viver de verdade, né? Exatamente. E nós sabemos que, infelizmente, a grande maioria das pessoas ainda vive dessa forma, né? Como tu falou, por circunstância, por necessidade, mas também tem aquelas outras pessoas que não têm essa necessidade, que muito antes, pelo contrário, estão muito bem obrigada e, ao meu ver, também não vivem com propósito, né? O único propósito é consumir, né? Exatamente. Então, são dois pesos e duas medidas completamente diferentes, né? Eu acredito que essa questão do propósito é uma coisa que seja realmente a mais importante, na verdade, né? Entender qual é o teu propósito de vida, entender o que realmente é importante para ti. E poder fazer um período sabático como tu fez, eu tenho certeza que isso mudaria a vida de muitas pessoas, né? Inclusive, a questão, eu venho da área da comunicação também, né? A questão da criatividade muda completamente quando tu consegue ter o ócio, né? No ócio, tu consegue pensar, tu consegue ter ideias criativas e realmente repensar, né? Por que não? Se o modelo de vida que eu tenho hoje realmente é o mais interessante, o mais confortável ou não para mim, né?
Vamos falar um pouquinho sobre teu livro e teu documentário. Vamos falar sobre os livros primeiro. Conta um pouquinho pra gente dos teus livros, quando é que tu lançou, quem são os autores que tu, por exemplo, teve como influência. Acho bem importante até para quem está nos vendo, né, também, além de conferir o teu livro, poder beber de outras fontes, né? Sim. Bom, vou focar muito no meu último livro, que tem a ver com a nossa conversa, mas eu tenho outros 2 livros. Um é sobre influência na carreira. Influência é um tema que eu gosto muito para ajudar as pessoas na carreira. Um é sobre mindset de mudança, de como a gente ressignifica as nossas crenças e lida com mudança na vida, que é esse momento que a gente está passando. Que pode ser uma mudança intencional, eu planejei aquela mudança, ou uma mudança forçada, que eu não queria, mas veio o mundo, veio um furacão e transformou minha vida. Mas o meu último livro é esse daqui. Deixa eu mostrar que eu sempre fico com um, que é o Mente Minimalista. Pode aproximar um pouquinho mais, só para o pessoal ver bem aqui. Isso. Mente Minimalista. E a minha ideia é que a mudança, ela acontece na mente. Eu tenho que rever a minha visão de mundo. Então, minimalismo é uma visão de mundo. Não é algo que eu busco só para resolver os meus problemas pessoais. Porque isso seria muito egoísmo. Eu tenho que, sim, cuidar de mim. Existe um autocuidado no minimalismo para eu rever a minha postura enquanto cidadão, enquanto ser humano, enquanto pai, em qualquer papel social, enquanto consumidor. Mas existe uma questão também de eu lembrar que eu sou um ser do planeta. Sim, e que tudo que nós fazemos, a forma como nós agimos, influencia muito no planeta e na vida de todas as outras pessoas, com certeza. Exatamente, eu causo impacto, a minha existência causa impacto no planeta e na vida das outras pessoas. E antes de falar sobre estilo de vida, ou mesmo qualquer coisa que a gente fale sobre ter uma vida intencional, eu preciso refletir o que é a vida. E onde eu estou nessa vida? Então, a minha primeira reflexão sobre o minimalismo aconteceu quando eu fiz 40 anos. É um número aí simbólico, vamos colocar assim, mas, querendo ou não, eu parei para pensar e disse o seguinte. Espera só um pouquinho que apareceu um negócio aqui na tela. Eu falei assim, gente, eu fiz 40 anos. Na minha família, se eu der sorte, como homem, a minha vida vai até os 80. Ninguém passou dos 80. Então eu tô na metade. E assim, uma metade muito intensa, sabe? Com muita experiência no campo emocional, por situações para lidar com a família. E trabalhando desde cedo, né? Desde os 12 anos, de tudo. Engraxate, vendendo gelinho, até pegar meu primeiro emprego registrado, office boy, lavador de carro, e fui... E desde então, eu nunca pedi mais dinheiro para ninguém na minha vida. Eu sempre comecei a sustentar primeiro as minhas coisas pessoais dentro de casa e depois, em algum momento, assumindo mais despesas de casa, até eu e meu irmão assumimos tudo, até eu ir morar sozinho muito cedo. Eu falei assim, o que eu quero fazer com os outros 40 anos? Essa foi a pergunta existencial, né? O que eu vou fazer? E aí, nessa jornada de autoconhecimento... Eu tenho 41, só fazendo um adendo, eu tenho 41, né? 41. Realmente é uma pergunta, assim, é uma mudança de chave, né? Chegar nos 40 anos, para mim, pelo menos, também está sendo uma mudança total de chave, de rever todos os conceitos, os valores. Realmente é muito louco isso, né? E como consultor e como professor, eu desenvolvi uma habilidade... Assim, primeiro eu gosto de ler, então eu li muito. Depois eu vou citar os autores que você falou. Assim, li o suficiente, li muito dentro do possível, aquilo que me atraía. Sim. Mas a gente aprende a fazer perguntas. O professor aprende a fazer perguntas. Claro. E o consultor também, para entender o cliente, entender o negócio. Eu comecei a usar isso comigo. Que perguntas que eu preciso fazer para mim? E perguntar coisas sobre como eu quero viver o restante da minha vida é uma pergunta muito complexa. É para você sentar na beira de uma praia, de um riacho, e ficar ali meditando sobre isso, revendo valores, revendo quem é importante para você, onde você está usando a sua criatividade, onde você está dando o seu tempo, o que é dinheiro para você. Então, são uma série de perguntas que eu fiz a mim mesmo que me ajudaram a começar a reeditar a minha vida para os próximos 40 anos. E assim, teste, ideia elaborada, ideia testada, colocar em prática. Tive a ideia, vamos testar, sem medo de errar, errando e aprendendo. Então, assim começou essa jornada, essa virada
de chave para sair do piloto automático. Uma vida intencional é esse homem-máquina que você falou, dentro dessa grande engrenagem, principalmente em grandes metrópoles como Porto Alegre, ou a grande Porto Alegre, São Paulo, a gente entra numa engrenagem. Você já nasce numa esteira. É verdade. Você nasce numa esteira, condicionado àquele ambiente, àquele estilo de vida, aquele modelo para ganhar dinheiro, aquela ideia do que é sucesso. Você está nesse... Sair dessa esteira, sair fora dessa caixa, ou você sai de maneira forçada, muitas vezes, por um luto, por uma perda, que dói tanto que você se afasta para rever, ou você sai por uma busca intencional. Eu, felizmente, apesar de ter sofrido algumas dores, a minha busca foi intencional. E em busca de conteúdo sobre minimalismo, eu comecei a sentir falta. No Brasil, por exemplo, eu considero, os leitores podem falar por eles, o meu livro, o primeiro livro sobre minimalismo. Livro sério, livro com referências, que tem referências bibliográficas no final, porque eu sou professor, então é um livro acadêmico, é um livro que alguns alunos de universidade já estão usando para os seus projetos de TCC e de mestrado. Inclusive, eu já dei 5 entrevistas aqui para alunos de mestrado e de TCC do Brasil e de fora, que infelizmente o livro ajudou a trazer essa referência teórica para falar as origens do minimalismo, o que é, o que não é, o que é estilo de vida. E eu fui beber algumas fontes. Então, eu tenho um livro chamado Essencialismo, do Greg McCullough, que tem ali uma relação com o minimalismo. Tem um livro muito bom do Duane Elgin chamado Simplicidade Voluntária, que é justamente isso. Eu quero criar uma vida simples, mas voluntária, independente do meu estado econômico social. Eu posso ter uma vida já muito humilde, viver na roça, mas aquela simplicidade que eu tenho, ela é voluntária, consciente, ou é alguma coisa de precariedade ou de uma herança, de um mindset que eu tenho de ter um fogão a lenha, essas coisas. Porque as pessoas ficam muito românticas, as pessoas querem sair de um apartamento de 200 metros, quando, né, com uma varanda gourmet que chegou lá, eu quero ter um fogão a lenha, olha que bonito, olha, eu quero morar numa casinha pequena. Vai lá morar, vai lá ter um fogão a lenha. Não precisa romantizar demais o que é uma vida simples. Tem que criar uma vida simples que faça sentido para você, que ela seja funcional. Também. E isso que tu falou também aborda aí 2 outras questões, que é a questão do essencialismo, né? Não tem, se eu tenho como tu falou, a precariedade ela é muito diferente, né? Tipo assim, ter uma vida minimalista não significa ter uma vida precária, né? Sim. E claro que quem vive só com o essencial, né? Tem uma vida diferente, porque o mindset também já é muito diferente, né? Baseado nos seus valores, na sua criação, na sua educação. E realmente rever isso e reverter isso. E pior ainda, para quem vive uma vida, como tu falaste, num super apartamento de luxo, com, né, uma cozinha gourmet, um super espaço, achar que de uma hora para outra vai mudar. Nós estamos falando de hábitos, né? Mudar hábitos é muito complicado. Eu acredito que dentro do minimalismo deve ter demorado um bom tempo para fazer essa mudança de hábitos, né? Porque mudar hábitos é aquilo, nós estávamos falando do Taylorismo, Fordismo, né? Pessoas como máquinas. Então, pessoas como máquinas. Eu estou trabalhando, chega no final de semana, eu tenho que ter a minha compensação. Isso na minha cabeça, no meu inconsciente. Eu tenho que compensar tudo aquilo que eu trabalhei a semana toda, né? Todo aquele esforço que eu tive, eu tenho que compensar de alguma forma. E aí, o que eu faço? Ou eu tenho o hábito de ir lá consumir bolsa, sapato, eu vou lá no shopping, né? Eu estou dizendo eu de uma forma figurada, né, pessoal? Mas tem muito isso, né? Ou vou lá e compenso com churrasco, aqui no Sul a gente faz muito churrasco, né? Compenso com churrasco, com cerveja, com amigos, e isso, na verdade, apenas é uma compensação, né? E as pessoas não se dão conta, né? Como é difícil se dar conta, né? Eu, por exemplo, hoje estou adquirindo alguns hábitos minimalistas, né? Então, eu já mudei bastante coisa, né, no meu roupeiro. A mulher, eu acho que deve sempre começar pelas roupas, né? Porque é onde nós temos um maior acúmulo de coisas, né? Roupa, sapato e bolsa. Então, realmente, eu já tenho mudado bastante isso, mas eu vejo que é uma dificuldade tremenda,
porque tu tem que observar várias nuances diferentes, né? Tu tem que pensar, tu tem que ver se realmente aquela roupa vai te fazer diferença, né? Se não vai, porque daqui a pouco tu também pode te arrepender se tu fizer essa troca, essa mudança muito rápida, né? Então, eu acho que para tudo, né? Seja na cozinha, no escritório. Então, só para fazer um adendo ao que tu estava falando, né? Que realmente é um estilo de vida, mas adquirir um novo estilo de vida é algo muito complexo. Mudar esses hábitos, ter esse período sabático para repensar a sua vida, hoje o suprassumo, né? O tempo hoje, na verdade, é o nosso maior valor. Né? Eu acredito estão que... tendo um período sabático forçado. Sim. Alguns estão tendo, no meio da pandemia. Mas não precisa também, assim, eu tive a oportunidade de fazer isso, eu criei condições, né, para fazer isso. Se mas organizou para não isso. precisa ir para fora, não precisa ficar 4 meses. Se você conseguir estabelecer pequenas pausas com a intenção de refletir sobre a vida e nessa pausa tirar todo tipo de distração, combinar com as pessoas, estou fazendo um retiro, vou ficar um final de semana numa casa simples, na montanha que eu vou alugar, pegar uma hospedagem econômica junto à natureza e ficar 3, 4 dias ou uma semana sem celular, sem interferência, levando talvez um bom livro, uma boa música e cuidar de você nesse período. Você pode fazer isso aqui, do lado da tua casa, sabe? Num parque, durante um dia, desde que você, nesse período que seja 4 dias ou 4 horas, você elimine todo tipo de distração e se concentre em você, né? Naquilo que você quer. Porque esse autocuidado, esse egoísmo bom é necessário. Perguntaram para o monge, né? O egoísmo é bom ou é ruim? Ele falou, os dois. Ele é bom quando você pensa em você. Ele é ruim quando você pensa só em você. É uma palavrinha só. Só uma palavrinha, que muda tudo, né? Todo o contexto. Agora, pensar em você faz parte da sua vida. Você tem que parar para dizer sim para você e dizer não para você reeditar a sua vida. Verdade. Sobre os autores que você falou, eu queria citar, assim, quando eu assisti o documentário do Netflix, que veio depois da minha transformação, depois de algumas leituras, o primeiro minimalista que eu conheci foi o Dave Bruno, que lançou um desafio de como é viver com 100 coisas. Logo em seguida, em 2016, veio o documentário. Em 2015, eu comecei a caminhar no minimalismo, vamos dizer assim. E quando eu assisti o documentário, assim, eu tenho um perfil, como eu sou professor e eu gosto de conteúdo, eu assisto algo que eu gosto, eu vou lá nos créditos, eu vejo uma entrevista de alguém falando algo que eu achei que me tocou, eu dou um pause, eu pego o nome inteiro da pessoa, vou no Google e vou ver quem é aquele cara. Se ele tem um site, se ele tem um blog, se ele tem um livro. E aí eu comecei a fazer a minha seleção, antes de escrever o livro. Seguir canais de fora e começar a comprar livros dos caras de fora, publicados aqui no Brasil. Um deles é o Joshua Becker, né, que tem um livro, o último livro dele chamado Casa Minimalista. Eu li o livro da Francine Jay, Menos é Mais. Eu comecei a ler livros. E aí eu comecei a buscar canais no Brasil para consumir conteúdo. E aí o que aconteceu? O que acontece em todo o mercado? As pessoas que estavam lá falando sobre aquilo não tinham estudado, se preparado para aquilo. Estavam falando, alguns com propriedade, com uma transformação, mas, desculpe falar, não me atendia. Sem embasamento teórico, sem embasamento filosófico. E aí eu fui para grupos de minimalismo para ver o que rolava. Aí eu fiquei mais decepcionado ainda. Que era uma confusão danada de pessoas que estavam ali querendo se tratar, eu vou colocar dessa maneira, dessas questões que você falou, de transferir para compra, achar que o minimalismo era um remédio. As pessoas transformaram o minimalismo quase num médico, num psicólogo. Que eu vou lá, parece que é uma entidade o minimalismo, um ser fora de mim que eu vou buscar ajuda. E o minimalismo não resolve nada, quem resolve é a pessoa. Com certeza, sim. O minimalismo é uma ferramenta, eu tenho que entender como ela funciona, buscar conteúdo para fazer a minha transformação pessoal. E as pessoas falam, o minimalismo mudou minha vida, o minimalismo não sei o quê. Eu falo, não foi nada, não foi o minimalismo que mudou a sua vida, foi você que mudou a sua vida quando você tomou uma decisão para mudar um hábito, quando você mudou uma maneira de pensar, quando você reviu um valor, quando você mudou o comportamento. Não existe aprendizagem sem mudança de comportamento. Sem mudança de hábito. Senão você fica repetindo o que já está no piloto automático. Os mesmos padrões de comportamento, sim.
Já vou citar só 2 autores que eu gosto muito, que é o Patrick Ron, que tem um livro chamado Enough, que é o suficiente, que é isso, né? Aprender a viver com o suficiente, e cada um sabe o que é suficiente para si, não tem uma cartilha, não tem uma régua, não é quantidade, minimalismo. Você pode reduzir o que está em excesso, mas essa redução não é que você tem que ter 5 camisetas, 2 sapatos, não é nada disso. Não é nada disso. Sim. Você vai tem que ter um guarda-roupa que te sirva, que te faça feliz, que seja funcional, né? Claro, que seja funcional, de acordo com o teu estilo de vida. É isso. Me sigam no canal, né? Mente Minimalista. Quem puder me seguir no Instagram também, Mente Minimalista. E é isso, estou aqui à disposição para um outro bate-papo. Realmente passa muito rápido. Nossa, muito rápido. Porque a conversa tá boa, né? Então, por isso que passou rápido. Bom, mas enfim, eu gostaria muito de te agradecer, tá, Janine, pela tua disponibilidade, né? Nossa, foi realmente um bate-papo maravilhoso, foi muito bacana. Então é isso, muito obrigada, viu, Janine? E até o próximo, né? Olá, muito boa tarde. Então, hoje o programa Rocarina vai falar de cultura, turismo e entretenimento, que é uma coisa que eu nem gosto de falar no meu programa, né? Quem me conhece, quem vê o programa, sabe que o programa é recheado aí de cultura, entretenimento e turismo e gastronomia. E hoje nós vamos conversar, então vamos conhecer a história da Maria Fernanda Romero, que está viajando aí há muito tempo já. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem com você? Muito obrigada pelo convite, Karina. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você hoje e trazer também informações e cultura para toda essa galera do Rio Grande do Sul. Ai, que show! Eu que fico super honrada de te ter aqui conosco. Para quem não sabe, pessoal, a Fernanda ela está hoje num outro país, né? Ela está sempre em vários países diferentes. Ela vai contar aqui um pouquinho para a gente sobre a trajetória dela. E hoje a Fernanda fala conosco lá dos Balcãs, né? Da cidade de Montenegro, antiga Iugoslávia, né? É isso? Sim, agora Montenegro é um país. Antigamente era anexado com a Sérvia, mas já faz desde 2006 que se separou. E aí eu estou em Kotor, que é no litoral de Montenegro. Oh, que beleza! Antes de ser com a Sérvia, era o antigo Yugoslávia. Então, nós estamos passando frio aqui agora, aqui no Rio Grande do Sul, né? Inverno, aí pelo visto tá já chegando, vocês estão chegando no verão, né? Sim, ainda bem, porque o inverno foi muito rigoroso, fez muito frio, e agora a primavera já tá esquentando mais, tá na casa dos 20 graus, já tá mais confortável. Ai, que bacana, né? Tipo, poder viajar, conhecer outras culturas. Conta pra gente, então, um pouco, quem é a Maria Fernanda Romero, como é que começou essa tua história, tipo assim, eu quero viajar e resolveu colocar uma mochila nas costas e ir para o mundo. Conta um pouquinho pra gente da tua trajetória. Eu sou Maria Fernanda, né, como a Karina já me apresentou. Eu me formei em jornalismo e eu trabalhava com jornalismo tradicional. Durante a faculdade tive diversos estágios e eu percebi que eu não queria seguir minha carreira por esse lado. Então eu criei o blog Cultura Navegável, que é onde eu escrevo. Tem o Instagram, o site, também a página no Facebook, para quem quiser acompanhar. Nós vamos colocar aqui para o pessoal todas as tuas páginas aqui para o pessoal poder conferir, né, por onde tu anda, as tuas histórias também. Sim, então, com Cultura Navegável nasceu também uma ideia de mostrar para as pessoas que existem outras formas de se viver, que a nossa realidade não é única, que a nossa verdade não é única, nossas crenças, religiões, enfim, tudo que a gente tem como correto, como verdade absoluta, né? Exato, como verdade absoluta não é necessariamente a única verdade, existe sempre outra face da história. E o Cultura Navegável nasceu com esse propósito de trazer essas outras realidades para as pessoas que não têm oportunidade ou não têm vontade de sair e conhecer com os próprios olhos, né? Então eu resolvi entrar nessa onda de jornalismo independente e uma coisa foi levando a outra. A princípio eu só ia viajar e conhecer um pouquinho um lugar ou outro e escrever sobre ele, mas em um certo momento viajar se tornou a minha vida, né? Primeiramente, quando eu saí de São Paulo, eu sou de São Paulo, eu nasci na capital, mas fui criada em Ubatuba, que é uma cidade litorânea, incrível, maravilhosa, um paraíso na terra. Verdade, já fui lá, eu tive esse prazer de conhecer, é muito bonito mesmo.
É muito lindo mesmo. E assim, saindo do estado de São Paulo, o primeiro lugar que eu fui foi Florianópolis. Outro Também lugar maravilhoso, né? maravilhoso, Eu também amo sim. Floripa. Aliás, um super beijo aí para todo mundo de Floripa que eu conheço, de São Paulo também, né? Aproveitando, né? Vamos aproveitar os ganchos, né? Sim, Floripa realmente é incrível, eu gostei muito, mas enquanto eu morava em Floripa, eu percebi que eu queria mais do que apenas escrever sobre jornalismo, sobre viagem, sobre turismo. Eu queria eu queria mais do que esse projeto de jornalismo independente. Eu queria viver essa realidade, viver uma outra forma De de vida, vida, de né? estilo de vida, né? Estilo de vida, totalmente. Então, em Floripa, primeiramente, eu procurei empregos na minha área e também bicos de verão, né? Tem muita coisa. Para quem conhece Floripa, sabe que o verão Sim. bomba muito, então precisa de mais funcionários em todas as áreas, gastronomia, Uhum. enfim, tem muitas oportunidades. E foi lá que eu percebi que minha profissão era incrível, mas não era a única coisa que eu sabia fazer. Então, eu trabalhei num food truck, trabalhei com marketing, tive alguns trabalhos, e enquanto mais eu conhecia esse outro estilo de vida, essa outra forma de viver, mais eu tinha vontade de viajar. Então, eu acabei indo para o Uruguai, conheci muitas coisas incríveis no Uruguai, tive um tempo em Cabo Polônio, que é uma cidade, é uma vila, né? Não sei nem se pode ser chamada de cidade, é uma vila. Sim, é bem pequenininha, né? A Polônia é uma cidade bem pequena, né? Uhum. Não chega carro, não chega nada. Você só vai atravessando com um pau de arara, né? Que fala até ou caminhonete, né? Depende de onde você é, até a parte principal, e você fica lá tipo sem energia elétrica. Enfim, é super, super isolado de tudo. E no Uruguai eu percebi que eu estava apaixonada por esse estilo de vida, sem tempo, sem regras, sem dependência do sistema, né? E eu resolvi cada vez me aprofundar nisso e estar aberta às oportunidades que me surgissem. E eu tenho uma amiga, né, que trabalhava na Azul, na época, isso foi em 2016. Não, perdão, 2017. Essa minha amiga trabalhava na Azul e ela me ajudou a conseguir uma passagem para Portugal, pagando apenas a taxa de embarque. E isso, Ai, que legal! isso abriu muitas oportunidades para mim, porque, né, eu já estava com muita vontade de seguir nessa vida, nesse estilo de vida, e de viajar e conhecer novas coisas, e vivenciar, e sem necessariamente trabalhar com o jornalismo tradicional. E chegando em Portugal, o mundo se abriu. Eu comecei numa experiência de voluntariado de Worldpackers, não sei se a galera já ouviu falar sobre isso. Sim, Worldpackers é uma plataforma que te possibilita, né, trocar trabalho por estadia, né, por comida, alimentação, tem vários tipos, né? Mas se tu quiser explicar melhor, né, tu que já já conhece de causa. Sim, você explicou muito bem, não tem nem mais o que falar. Então, eu cheguei em Portugal com essa experiência do Worldpackers e acho que uma coisa foi puxando a outra, assim. Acho que eu fugi um pouco, assim, da sua pergunta de quem é Maria Fernanda, mas, basicamente, é uma jornalista que resolveu viver um mundo fora do comum, do tradicional. Sou muito curiosa, tenho muita vontade de aprender, muita vontade de trocar com as pessoas que eu conheço. Então, essa sou eu e essa foi a forma como eu encontrei de viver a vida que eu sonhava em viver. E há quanto tempo tu já estás viajando? Começou em dezembro de 2016, eu fui de São Paulo para Florianópolis, né? E em julho de 2017 que eu fui do Brasil para Portugal, sim. E desde então eu voltei para o Brasil no final de 2019 para ver minha família. Mas desde então eu não tenho uma residência fixa, né? Fui trocando. Não tem mais CEP, não tem mais uma cama fixa, é isso mesmo? Não tenho CEP, não tenho uma cama fixa. Cada mês estou dormindo de uma forma, em um lugar. Às vezes eu acabo alugando um lugar, né, para ser minha casa, para chamar de meu.
mas nunca por longos períodos, sempre um curto período de tempo que eu estou vivendo uma experiência, né? Com a pandemia, esses tempos em cada lugar estão bem mais longos e os trajetos menores, né? Eu não me sinto a muita vontade de ficar pegando avião ou muitos transportes, então eu prefiro me deslocar para uma distância curta e ficar um período de tempo maior em cada lugar. Mas, por sorte, aqui em Montenegro a pandemia já está bem mais controlada que nos lugares da Europa ou mesmo no Brasil, né? Já tomei a primeira dose da vacina. Coisa boa. Sim, e por aqui já as coisas estão mais ou menos voltando ao normal, né? O que seria o novo normal, né? E tu já passou por quantos lugares, Maria Fernanda? Bom, eu viajei Europa, África, o sudoeste da África, né? Eu fiz uma viagem do Quênia até a África do Sul, praticamente por terra, e também viajei América do Norte, Estados Unidos. Na Europa, eu acho que eu conheço uns 15 países. Só isso? Eu não tenho o número exato na minha cabeça, mas em torno de uns 15 países, mais ou menos Europa Ocidental, Centro-Europa, Leste Europeu e agora Balcãs. Mas eu não conheço o Norte, não conheço Noruega, não conheço... Enfim, onde faz muito frio eu não conheço. Tu gosta mais do litoral, né? De cidade mais litorânea. Montanhas também eu gosto, mas quando faz muito, muito frio, aí já é sofrido para mim. Aí tu vou para outro lugar mais quente. Que bacana. Já vou mudando. E da África eu conheço do Quênia até a África do Sul, né? Essa viagem que eu fiz, essa rota. E da América do Norte eu conheço mais Estados Unidos, mais Califórnia. Principalmente Califórnia, que é onde eu fiquei baseada quando eu estive por lá. E como é que... Deixa eu só fazer um adendo, puxar um gancho aí. Porque assim, nós sabemos que viajar para a Europa é muito mais tranquilo do que para os Estados Unidos. Então, eu gostaria de saber como é que foi para ti. Tu também entrou pelo sistema de Worldpackers. Como é que foi para ti entrar nos Estados Unidos? Foi uma tensão, né? Eu estava bastante nervosa, eu confesso. Eu tinha o visto já que eu tinha tirado no Brasil antes, em outra ocasião, antes de começar a ter esse estilo de vida. E o visto é válido por 10 anos, então eu já tinha esse visto válido. Que ótimo. Mas na hora assim, que eu cheguei, eu estava muito nervosa, eu tive que me vestir totalmente diferente do que eu me visto normalmente. Fui no cabeleireiro, fiz as unhas, coisas que eu não fazia há muitos anos, só para chegar lá com uma aparência mais, né, mais formal, mais dentro do padrão possível. Mas, por sorte, eu consegui explicar que eu ia só passar um curto período de tempo e eles me perguntaram quando eu ia embora dos Estados Unidos e para onde eu ia, mas não pediram para ver nenhum comprovante nem nada. Eu simplesmente disse que quando começasse a esfriar, né, eu fui em outubro, eu falei que quando começasse a esfriar eu iria para o México, mas não me pediram nenhum comprovante e eu tinha só uma passagem que eu tinha comprado a mais barata, mas eu não imaginava, não queria pegar esse voo, né, para o México. Então foi tranquilo no sentido de eu não tive que provar nada e o que eu tinha já era o suficiente. E como é que é, assim, estar sem rotina, né? Às vezes é muito bom, às vezes é muito confuso, às vezes o próprio corpo pede uma rotina maior. Então eu mudei muitas coisas, principalmente em relação à minha alimentação. Antes eu comia qualquer coisa e não me importava. Não seguia nenhum tipo de regra, nem para o meu sono, nem para minha alimentação, nem para nada disso. E aí, conforme no segundo ano assim de viagem, eu já comecei a me sentir mais fraca, tive algumas infecções, fiquei bem doente, na verdade, por causa da alimentação. Por causa da alimentação e da falta de rotina. Acho que o corpo fica mais cansado, fica mais debilitado mesmo. E aí qualquer coisinha qualquer gripezinha já me doía muito. Tive muita dor no estômago, vômitos, diarreias, assim, doente assim mesmo, bem fragilizada. E aí eu comecei a seguir mais uma rotina, principalmente de alimentação, bastante frutas,
chá sempre, muita água, sempre tento pelo menos beber uns 2 litros de água por dia. Eu sempre tento, né? Nem sempre eu consigo, mas sempre tento ter uma garrafa perto e me hidratar bastante, beber bastante água, para que o meu corpo tenha pelo menos essa fortaleza, né? Mesmo que eu não tenha um horário para as coisas, mas deixar meu corpo fortalecido com bastante comida e bastante água. Ah, sim, né? Para poder partir para todas as viagens possíveis, né? Sim, Isso claro, aí. as aventuras necessitam de energia. Eu falo 5 idiomas. Ah, 5, que 6 legal. idiomas, depende Que do nível que bacana. você contar, né? Mas eu consigo Sim. entender 6 idiomas. Mas é bem desafiador, né? Você não saber para onde você está indo, da onde você vem, o idioma. É um perrengue, assim, pode ser assustador. Mas eu acho que o medo, ele é o nosso aliado. Eu acho que o medo, ele protege a gente. Então, eu não acho que... Eu entendo que muitas pessoas têm medo, e eu também tenho, ainda mais quando uma situação dessa acontece, é mesmo apavorante. Mas a gente não tem que deixar o medo paralisar a gente, sim, o medo ser uma proteção. E a gente aprender a escutar o medo e saber que situação, quando a gente tá com medo, que situação o medo tá prevenindo a gente, né? E não simplesmente deixar de fazer só por causa do medo. E dos países Também. que visitaste, assim, qual foi o país que tu mais gostou de visitar e conhecer, né? Não sei se tem um só, se tem como enumerar apenas um, ou um lugar que tu tenhas ido e que tu realmente tenha te sentido muito bem, que tu indica, né, para as pessoas que estão pensando em viajar conhecer também. É bem difícil mesmo falar de um país favorito, porque coisas diferentes me chamaram a atenção em países diferentes, assim. Como qualidade de vida, eu gosto muito da Espanha. De fato, assim, é um lugar que eu me sinto em casa, às vezes até mais que no Brasil, porque realmente a qualidade de vida é, para mim, o mais perto da perfeição possível. Tanto em questão de saúde, trabalho, questão de direitos das mulheres, e a abertura, liberdade, é tudo muito, muito rico lá, né? As pessoas gostam muito de viver na rua, aproveitam muito o espaço público. As cidades são feitas para pessoas mesmo, não para carros, então tem muita ciclovia, é muito fácil andar a pé, principalmente Barcelona, que é uma cidade plana, então é muito fácil andar a pé para todos, você atravessa a cidade de ponta a ponta a pé. Um ou outro lugar é um pouco mais violento, mas nada comparado com nenhuma capital brasileira. Então, por mais que tenham lugares assim que tenham furtos, às vezes no metrô também, na Rambla, assim, são lugares que são mais perigosos. Normalmente, com exceção desses lugares, né, você pode voltar para casa a hora que for, mesmo sendo mulher. Nenhum homem mexe com você. Isso já é um suprassumo, né? Exato. Ninguém fica regulando a sua roupa, o seu corpo na praia, o seu biquíni. E isso, para mim, é tudo, como você falou, supra-sumo, assim. É uma realidade que eu não estava acostumada no Brasil e que eu valorizo muito, assim. Acho que é o país de qualidade de vida que eu mais valorizo. Mas, como turista, né, como visitante, são muitos lugares lindos, assim. O Marrocos, eu sou apaixonada, porque tem o deserto, tem uma praia maravilhosa também, banhada pelo Mediterrâneo, que quase ninguém vai. Então, é super selvagem, linda. Também tem, tanto no Mediterrâneo como no Atlântico, né? Tem praias. No Atlântico tem mais ondas, tem montanhas, tem cidades cheias de cultura, tem a religião muçulmana, que eu admiro muito. Também tem muitas pessoas que têm preconceito, mas eu acho que é muita falta de informação. E a partir do momento que eu conheci mais sobre a religião, eu passei a admirar muito. Então, eu acho o Marrocos um país assim bem completo. É um país que eu gosto muito de turistar, que eu iria todo ano. A África do Sul também tem paisagens sensacionais, uma cultura muito rica, uma comida maravilhosa, praias sensacionais.
é uma galera, uma mescla assim de culturas. O povo de lá é uma mescla de holandês com africanos de diversas partes, e é um povo que me lembra muito ao povo brasileiro, assim, de muita festa, muito receptivo, muita alegria. Eu gostei muito de conhecer. Além disso, eu gosto muito de praia, né? Como eu falei. E acho que praias bonitas que eu conheci na Europa, Portugal é um lugar que eu me sinto muito bem, também é muito bom para surf. Croácia é lindo, lindo demais as praias. E Montenegro, onde eu tô agora, eu tô me surpreendendo cada vez mais. As praias aqui também são muito lindas. Tem muitas montanhas também, que dá um contraste assim, com as praias, muito legal. Ai, deve ser super bonito. E bom, cada país eu gosto mais de uma coisa, assim, né? Depende para qual ocasião. E uma Mas mais ou pergunta menos os favoritos. que não quer calar, né? Tipo assim, em termos de comida, né? Gastronomia. Qual foi a gastronomia dentre essas? Se tu tivesse que escolher apenas uma, qual é a gastronomia que tu escolheria? Em gastronomia, Itália para mim, assim. Eu gosto muito de massa e pizza. E apesar da pizza de São Paulo ser bem boa, assim, eu já tinha escutado antes que a pizza de São Paulo era melhor que a da Itália. E tá ali, assim, não dá para falar qual é a melhor. Olha! É difícil falar qual é a melhor, mas tá ali. Mas, assim, no geral, a Itália é muito boa. Não, além das pizzas, toda a massa é muito boa. Tiramisu é muito bom. Os queijos italianos. Realmente, acho que a culinária, assim, em relação à gastronomia e culinária, a Itália me ganha. Que legal. Então, só para a gente finalizar, né, aqui, tu viajou já por 3 continentes, né, já está há 44 meses sem CEP, né? Sim. Que loucura, eu fico imaginando, né, como é que é, tipo assim, mesmo em Worldpacker, né, fazendo alguma troca, é realmente muito diferente, né, conhecer novas culturas, novas pessoas, ter novas experiências, como tu falou e citaste aí, várias experiências diferentes em cada país, né, e com certeza isso deve viciar, né, eu acho que não consegue mais voltar e ficar num lugar só, porque é realmente muito difícil, mas eu imagino também que nesse período de pandemia deve ter sido muito complicado, né? Porque tu teve que ficar num lugar onde tu estavas, por um período tu teve que ficar, né, de certa forma, mais em casa, mais, né, para não... Então, acho que isso... Como é que foi isso para ti, assim? Sim, com certeza, né? Como eu falei, na pandemia tudo mudou. Se antes eu passava um mês em cada país, ou um mês em uma experiência de voluntariado, na pandemia um mês não é nada, né? Então eu tive que passar 4 meses em um lugar, 3 meses em outro. Muitos lugares que eu passei, por exemplo, eu estive na Áustria, e aqui em Montenegro eu peguei lockdown totalmente fechado, daquele que não abre supermercado, farmácia, padaria, e não pode sair, a não ser para atividades físicas. Então, você acaba tendo uma outra experiência, né? Uma outra forma de lidar com o local. Você se torna totalmente um local, um morador. Você não tem experiência de turismo, você não conhece lugares turísticos, nem a culinária você conhece direito, porque você não consegue ir num restaurante. Sim, fica extremamente limitado, né? Exato, você fica cozinhando na sua casa. Mas, por outro lado, você conhece o que seria a vida do que esse povo está passando nesse momento, e você consegue fazer, enfim, suas caminhadas, ter um ar diferente, né, do local, né, que sempre vai mudando. E... Enfim, é uma experiência totalmente diferente, porque ao mesmo tempo que você está em um lugar diferente, aprendendo com um ar diferente, uma língua diferente, você não tem a mesma interação com as pessoas, você fica mais no seu mundo, na internet, né? Eu acabei passando muito mais tempo no computador, tanto para trabalhar, fazendo freelancer online, mas também numa rotina no computador, e no horário do computador também, porque o horário do Brasil é muito diferente, então acaba fazendo, sei lá, yoga pelo computador, e no horário do Brasil. Então você perde um pouco, sim, do que você está vivendo, do lugar que você está vivendo.
Mas, por outro lado, eu acho que a pandemia está bem mais tranquila por aqui do que no Brasil. Ah, sem dúvida. Então, com certeza. Então, apesar de você perder um pouco do lugar que você está vivendo, você tem essa experiência mais de morador mesmo, de local, né? Sim, de conhecer coisas que talvez não conheceria se tivesse, né, passando apenas um mês ali, viajando rapidamente. Sim, Né? Exato. E muda também as questões de visto, de residência, né? As coisas estão mais, por um lado, mais flexíveis, por outro, mais difíceis. Mas, vendo pelo lado positivo, você acaba conseguindo ficar mais tempo em cada país, aprendendo mais sobre aquele lugar, você se sente mais em casa, né? Porque você está ali há muito tempo num lugar, todo dia indo no mesmo mercado, as pessoas já te conhecem, já aconteceu mais de uma vez, já consegui fiado, porque... Então, não tenho troco, amanhã você vem aqui e me paga. Isso se torna mais comum, né? Os vizinhos ficam curiosos, né? Quem é essa pessoa que está no meio da pandemia aí, né? Morando na casa ao lado. Então, é uma experiência diferente. Não sei dizer se melhora ou se piora, é totalmente diferente. Assim, você perde totalmente aquela questão do turismo, mas você ganha em outras coisas. Sim. Exato. E tu também escreveste um livro, né, Fernanda? Sim, eu tenho. Conta pra gente sobre esse livro. O meu livro chama Navegando em Poesia, é um livro de poesia e reflexões, mas não é sobre a viagem em si, mas sobre a viagem interna, sobre as coisas que conheci viajando, que pensei, que refleti enquanto viajava. E é isso. Atualmente ele está apenas disponível online. Então o pessoal entra lá no Cultura Navegável, né? E aí ali tem todos os materiais, as viagens da Fernanda, o livro também, pode entrar em contato com ela, né? Tem as redes sociais também lá, nós vamos deixar aqui para vocês também conferirem. E Fernanda, né, o último recado, o que tu diria para quem quer começar a viajar e fazer uma história, ter uma super experiência como essa que tu estás tendo? Eu diria para viajar sem medo, ou usando o medo como aliado para se proteger, mas sem esperar a melhor hora, sem esperar a maior quantia de dinheiro ou as condições perfeitas, porque elas nunca vão estar perfeitas. Então, se é o seu sonho, ou se você não tem certeza se é o seu sonho ou não, vai lá, experimenta, se joga. É possível viver, tem muitas oportunidades mesmo. Então, eu indico para todo mundo que tem essa vontade de viver sem esperar as condições ideais perfeitas. Ai, que legal. Olha, Maria Fernanda, muito obrigada, tá? Super te agradeço, tá? Um beijão. Até mais. Beijo, querida. Um beijo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.